Lixamento diamantado. Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a todos que estão chegando no canal pela primeira vez, a todos os nossos parceiros aqui, apoiadores que nos acompanham desde o começo. E eu gostaria de iniciar, antes de entrar no assunto, mandando um abraço para um parceiro nosso aqui de profissão, lá de Brasília. Ele entrou em contato conosco aqui, está sempre comentando aqui nos nossos vídeos, né? O Wilson é um profissional do ramo aqui e ele mandou uma mensagem para mim. Nós tivemos uma conversa bem prazerosa, me ligou. Foi muito satisfatório. Muito obrigado, Wilson, pelo apoio aí, pelo carinho. E todos aí, né, que sempre estão aí nos apoiando. O Caio lá de Sergipe também, que tá sempre aí, né, batendo papo com a gente diretamente aí. Muito obrigado a todos os profissionais aí pela confiança, pela credibilidade. E muitos outros aí que falam sempre com a gente, tiram dúvidas, indicam inclusive clientes aqui em São Paulo pra gente. Muito obrigado a todos. Inclusive eu pedi recentemente para que alguns profissionais estejam entrando em contato comigo, para a gente fazer aqui uma planilhazinha, tipo para a gente fazer uma distribuição de onde estão os profissionais, em quais estados estão, para quando as pessoas pedirem indicação aqui, a gente poder ajudar as pessoas, né, com os nossos parceiros que estão aqui associados ao canal. Muito bem, pessoal, vamos falar sobre esse procedimento, né? Podem notar que eu estou sem máscara ali. Eu confesso que eu já tentei utilizar vários tipos de máscara, diversos tipos, e nenhuma funciona, tá? Então é um procedimento que a gente só faz em último caso, quando é necessário mesmo, extremamente necessário. No caso aí, esse contrapiso ele estava extremamente fraco, e o que nós fizemos aí? Nós removemos aquela capinha de cima, sabe aquela capinha que é como se fosse uma película de cimento queimado? Pois bem, nós passamos esse disco diamantado por cima do contrapiso para podermos criar uma textura nele, abrir poros, para que no geral, em toda a sua plenitude, um produto químico do qual nós vamos utilizar ele aí como um fortalecedor, um agregador de partículas, né, para que ele pudesse penetrar no contrapiso. Confesso que é um trabalho duríssimo, pessoal. As pessoas, quando vê a gente executando o trabalho, na verdade, a pessoa não consegue nem acompanhar a gente, né, porque só a gente consegue ficar aí dentro, né. Eu sei que a longo prazo isso faz mal. Eu tenho plena consciência de que isso aí vai causar problemas futuros, né, respiratórios, coisa do tipo, né, inclusive no final do dia o cara tá cuspindo bloco de concreto, mas eu não tenho o que fazer, é um trabalho, tá, é um trabalho que é executado em todo o mundo, né, um procedimento que é executado, isso aí se chama um lixamento diamantado, né, é feito pelas grandes empresas sérias, profissionais, pessoas que estudam o que faz, porque se o contrapiso tá fraco, como eu disse, né, ele tá fraco, ele não aí vai ser instalado um piso de madeira e eu vou fazer a preparação com massa autonivelante, o mesmo procedimento que a gente faz para vinílico, faz para madeira também, especialmente para o piso de madeira, porque a madeira é um ser vivo e ela traciona, ela movimenta, ela tem uma movimentação constante o ano inteiro. Conforme pega as trocas de temperatura, as intempéries, ela está em constante movimentação. Se a base não estiver forte, a base original, a madeira ela vai arrancar esse contrapiso, ela vai arrancar as placas de contrapiso, né? Imagine o taco pular e vir o contrapiso junto com ele. É exatamente isso que acontece. Isso também se aplica ao piso vinílico. Se a base estiver muito fraca, você tem que fortalecer essa base. Como que a gente fortalece? Eu removo toda essa capa superficial, a extremidade aí do contrapiso, com esse disco diamantado. A gente acopla ele aí numa esmerilhadeira, né, esmerilhadeira dessas potentes. Eu tenho um disco diamantado de 180 milímetros, né? A gente compra aqueles grandão potente no grão 24, 16. E aí a gente passa em toda a superfície do piso, né? Só o peso da ferramenta geralmente aí é o suficiente para poder já criar a textura que a gente precisa, né? Porque o disco é muito veloz, além do mais, esse disco ele passa aí meio que vibrando, tremendo, né? Aí você apoia a sua mão em cima da ferramenta ainda, e aí a ferramenta causa um estrago no chão. Nós tiramos daí, pessoal, dezenas de saco aí de pó, pra vocês terem ideia. Dezenas de saco, nós jogamos na caçamba. É muito pó, no final você tem que varrer tudo, depois passar o aspirador, né? Primeiro você varre porque não tem aspirador que aguente puxar isso aí, né? Então olha só, olha como que nós deixamos o estado do piso. Nós desbagaçamos com o piso todinho, né? Destruímos para reconstruir, né? Porque ele não oferecia condições para receber piso nenhum. Nós destruímos ele para reconstruir, né? Depois de fazer o procedimento que eu fiz, a gente jogou aí basicamente mais de 100 litros de produto. Esse produto é jogado de maneira estratégica. Você joga ele, deixa o contrapiso absorver o máximo possível, e ele absorve bastante, porque nós jogamos mais de 100 litros, para vocês terem ideia. Nós joga ele aí e depois a gente vem espalhando, né? Ele não pode ficar excesso em cima do contrapiso. Você deixa ele ali por 5 minutos. O que o contrapiso puxou, ótimo. O que não puxou, você espalha, né? Você espalha por toda a superfície. Não pode deixar ele empoçado.
Porque senão ele vai criar uma película e não pode. A gente não trabalha com película. Aquela película superficial que possa ser criada, ela quebra. Na movimentação da madeira ou do piso vinílico, ela quebra também, né? Então não pode. Nunca deve existir esse excesso de material. Você aplica, joga ali, vai despejando o balde. O que puxou, puxou. Depois você remove, espalha tudo, né? De maneira... Você faz essa aplicação desse produto de maneira bem uniforme em toda a obra, para que ele fortaleça de maneira equalizada em toda a sua plenitude, né? Para que ele fortaleça metro quadrado a metro quadrado aí de toda a obra de maneira igual, né? E aí no final nós teremos uma base forte, né? Nós teremos uma base forte para que nós possamos entrar com alto nivelante. E para vocês terem ideia, depois vai ser instalado um piso de madeira. Pode instalar um assoalho, o que quiser em cima, né? E aí a gente vai entrar com a massa alto nivelante também importada, com uns 35 MPa a capacidade dela. Depois de fazer esse procedimento do primer, como que a gente procede? Olha só, uma coisa interessante. Você não pode chegar aqui, nós aplicamos esse produto, esse fortalecedor, aplicamos ele com um propósito, para fortalecer a base. Só que ele vai cristalizar. Olha só, você que trabalha com isso, presta atenção. A gente vai aguardar 3 dias para esse produto fazer a função que a gente deseja. A função dele aí não é um primer, a função dele aí está como fortalecedor, né? Um agregador de partículas. Então nós vamos aguardar 72 horas, tá? É o mínimo, viu? 72 horas. Então ele vai fortalecer muito as placas do contrapiso. Ele vai infiltrar no contrapiso, fortalecer as placas. Olha só esse procedimento. Olha só, se você não sabia, quando você pegar um contrapiso fraco, né, se atente a isso. Você vai aplicar esse produto o máximo possível, uma grande quantidade, tirar o excesso, aguardar 72 horas e depois como é que você vai fazer? Você não vai chegar e aplicar outro produto desse por cima e aplicar o alto nivelante, ou muito menos chegar e jogar o alto nivelante por cima já, porque esse produto, depois de 72 horas, ele vai ter cristalizado, ou seja, ele vai se tornar uma base impermeável, né? Uma base impermeável, ele não vai aderir ao alto nivelante. Você vai ter que chegar aqui e aplicar um outro prime, não seria um prime comum mais, já seria um prime especial, daquele que é aplicado em cima de impermeabilizante, em cima de porcelanato, em cima de bases não permeáveis, tá? Lembre-se disso, você primeiro vai fortalecer o contrapiso com esse produto, né? Aplicando uma tonelada de produto. O quanto que o contrapiso absorver você pode aplicar, né? Olha só, nós vamos jogando, né? Nós vamos jogando, depois vem espalhando um pouquinho com rodo, vamos espalhando. Mas nós imagine a superfície toda desse jeito aí, toda branca, como se tivesse derramado uma carreta, tivesse tombado de produto. E aí depois você vem puxando o excesso, e se sobrar excesso ainda, você pode jogar para fora. Pega com pano. Aí no caso nós tínhamos condições para poder jogar para fora, porque a obra está totalmente crua, não tem soleira, não tem nada. Então nós jogamos para fora, para frente do concreto, né? Para o começo ali da obra, pegamos uma porta que não tinha soleira, tá sem porta inclusive, sem nada, e jogamos o produto lá para fora. Aí nós viemos puxando com rodo. Então você, depois de fazer esse procedimento, não me cometa o erro de chegar e aplicar o alto nivelante por cima e nem aplicar um prime comum, porque o prime comum que é aplicado em cima de cimento, e você tá vendo cimento aí, só que não se esqueça que foi aplicado um produto, o prime comum é para bases que não tem produto nenhum, que ele vai penetrar na base. No caso aí, como nós jogamos toneladas de produto, por assim dizer, né? Jogamos dezenas e dezenas de litros, a base se tornou meio que impermeável praticamente, né? Então, se você jogar um outro produto em cima que deveria infiltrar no contrapiso para poder enraizar, ele não vai mais enraizar, ele ficaria superficialmente por cima e causaria problema de desplacamento. Então, né, ele desplacaria, porque ele criaria uma película. Então, depois disso, você vai chegar, vai entrar com um prime especial, aquele prime de sobreposição que você aplica em cima de porcelanato, de pisos não permeáveis, como uma base impermeabilizada, coisa do tipo. Lembre-se disso, não se esqueça disso, tá? Portanto, se você pegar essa situação, você já sabe como fazer. Qualquer dúvida, você, meu amigo profissional, pode entrar em contato com a gente. Eu recomendo que, se você não tem um disco diamantado desse, você tem que ter, é obrigatório, né? É obrigatório. Esse disco diamantado aqui, ele salva a vida. De uns 6 anos pra cá que eu conheci essa ferramenta aí, eu não consigo andar sem ela. Pra vocês terem ideia, cada disco desse aí que eu tô usando custa 500, 600, 700 reais, cada disco desse. E a gente usa em toda situação que for necessária. Você chegou perto da soleira, o piso vai ficar mais alto do que a soleira, você pode fazer uma leve rampinha ali pra baixo, né? Você pode dar uma desgastada e deixar o piso como você gostaria de deixar, né? De uma maneira confortável, que não fique degrau para o cliente não machucar o pé, coisa do tipo. Então são ferramentas, pessoal. O que a gente apresenta aqui, as coisinhas que a gente tem, elas são indispensáveis. Todas essas ferramentas andam no meu carro comigo 24 horas. Não tem um lugar que eu vá que eu deixe esse disco diamantado em casa, não deixo. Tudo que eu tenho aqui é ferramenta de estimação.
Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Espero que eu possa ter contribuído com sua carreira profissional, com você, cliente final, de alguma maneira. Se o seu contrapiso estiver fraco, você precisa fortalecê-lo, porque qualquer coisa contrária a isso, o seu piso vai desplacar futuramente. Não tenha dúvida disso. Isso aqui é procedimento profissional, procedimentos praticados e executados dentro das normas por grandes empresas no mundo inteiro, pelas maiores e pelos grandes profissionais. Não tenha dúvida disso. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Marco Pisos.